Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão nas tuas mãos. Aos teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a propriedade da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que sejam numerosos os seus homens. Disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Faz que ele volte para o seu povo. Com as mãos ele defende a sua causa. Que tu sejas um auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu provocaste em Massá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso às tuas narinas e holocaustos, completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. A respeito de Benjamim, disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa sobre os seus ombros. A respeito de José, disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Os seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as miríades de Efraim, assim são as milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios justos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Ele veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão, que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto das suas bênçãos. As suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Aser, disse: Bendito é Aser entre os filhos. Seja ele favorecido pelos seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. As trancas dos seus portões serão de ferro e de bronze, e a sua força durará como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, para segurá-lo
estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura em uma terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é bem-aventurado, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as costas deles. Ok, vamos lá, vamos comentar esse capítulo aqui, 33 de Deuteronômio, que fala sobre as bênçãos derramadas sobre as tribos, né? Moisés já está aqui no último dia da sua vida, e antes que ele suba ao monte e morra, ele está aqui abençoando, né, as tribos, né, o povo que ele conduziu aí durante 40 anos. E de início, quando a gente lê o texto, pode parecer um pouco confuso, né, por conta da linguagem, né, das figuras de linguagem que são usadas aqui, mas é certo que todas as tribos, mesmo que com uma linguagem estranha aqui, todas elas estão sendo abençoadas. Todas estão sendo elogiadas e todas estão sendo abençoadas. E a gente vai ver direitinho aqui alguns trechos, principalmente aqueles que podem gerar um pouco de dúvida. E essa bênção aqui de Moisés sobre os israelitas lembra muito as bênçãos de Jacó, né, pai deles, né, ancestral comum deles, antes de sua morte, né? Ele abençoou cada tribo individualmente, e a tribo de José, né, ele abençoou duplamente, né, na figura dos seus filhos, Efraim e Manassés. Porém, de forma diferente, né, para a gente diferenciar aqui essas duas bênçãos, tem várias diferenças, mas vale dizer que não segue a mesma ordem, tá? Lá em Jacó seguia uma ordem, né, dos filhos de uma mulher, depois dos filhos da outra, e aqui não, há a mistura, né, dessas tribos aí. E é algo assim de a gente estranhar, se a gente reparar, que uma das tribos não é mencionada. A tribo de Simeão não é mencionada aqui entre as bênçãos. Não significa que não foi abençoada. Provavelmente, os teólogos vão dizer que Moisés já estava considerando a tribo de Simeão como incorporada pela tribo de Judá, até porque aquilo que eles herdariam de terra estava dentro, né, estava rodeado pelo território de Judá, e Judá era uma tribo grande, enquanto Simeão era uma tribo muito pequena que foi perdendo o tamanho com o tempo. E muito desse aspecto, né, de ser uma tribo pequena que estava perdendo o tamanho tem a ver também com pecados cometidos no passado, né, por seus ancestrais, pelo próprio Simeão, né, e que fez com que eles colhessem consequências, né, de sua desobediência, e por isso eles seriam espalhados, né, sobre a terra. Eles perderiam força, perderiam número, até de alguma maneira desaparecer. Então, Simeão, em algum momento, ele vai deixar de ser uma tribo de destaque e vai ser incorporado a Judá. E aqui parece que isso já está sendo visto dessa maneira aqui. Ele já está sendo contado junto com Judá. Por isso que não é citado. E vamos agora de comentários específicos sobre alguns termos e alguns versículos dentre essas bênçãos que Moisés perpetrou, né, disse a respeito das tribos. Quero só abrir um parênteses e dar boa noite a Margot, seja bem-vinda também. Vamos lá, versículo 5. Versículo 5 diz: ele era rei sobre Jesurum, quando os reis do povo se reuniam com as tribos de Israel. Está falando aqui, nos primeiros versos do capítulo, sobre Deus. Está exaltando a figura de Deus, e está trazendo Deus aqui numa linguagem de teofania, ou seja, trazendo a ele características humanas, como se ele fosse um Deus, né, que estava percorrendo todo aquele território, estava entrando na Terra Prometida e governava sobre o povo. Então, nesse contexto aqui, falando sobre Deus, fala, ele era rei sobre Jesurum. Como a gente já falou no capítulo passado,
Jesurum era um outro nome para Israel, era um nome, digamos assim, poético para Israel. Tá? Se no capítulo passado ele foi utilizado num contexto de crítica, e por isso num sentido, de certa maneira, irônico, né? Porque Jesurum quer dizer o íntegro, aqui não, ele está sendo usado de uma maneira favorável, né? Simplesmente poética a respeito de Israel. Provavelmente homenageando Israel. Olá, mãe, tudo bom? Seja bem-vinda também. Versículo 8, quando vai falar a respeito da tribo de Levi. A tribo de Levi, vocês sabem que é a tribo daqueles que eram separados por Deus, que não tinham uma porção de terra própria, que o Senhor era a própria porção deles, e eles eram separados por Deus para servir no tabernáculo, para trabalhar com as coisas sagradas, com o serviço do tabernáculo. Alguns deles eram da família sacerdotal, né? Eles eram sacerdotes mesmo, servindo a Deus diretamente. Então, tendo isso em mente, a gente lê aqui: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Urim e Tumim, gente, a gente viu isso lá na aula, faz tempo, né, sobre o tabernáculo, né, e a gente viu que os sacerdotes, eles usavam uma estola sacerdotal, um peitoril sacerdotal, que tinha pedras preciosas, né, que representavam as 12 tribos, e tinha também ali o Urim e o Tumim, que eram duas pedras através das quais Deus revelava a sua vontade, né. Há uma discussão a respeito de como isso era feito, talvez pelo brilho da pedra, outros diziam que elas eram jogadas, e aparentemente, como se fosse por sorte, mas não era sorte, Deus, ele, por meio dessa maneira como eles manipulavam as pedras, Deus respondia a eles, e respondia mesmo, era a maneira de Deus falar com eles, uma das maneiras de Deus falar com eles naquela época. Então, quando fala aqui, o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste, provavelmente está fazendo referência a eles serem uma tribo onde tinham sacerdotes, né? Todos os sacerdotes eram levitas, e o Urim e o Tumim, eles remetem a esse favor divino, né? A essa beleza que vem de Deus. As palavras Urim e Tumim, não lembro agora o significado, mas remetem a algo precioso, algo belo, e dizem que isso pertence ao homem quem favoreceste. Esse homem aqui é uma figura que pode tanto se referir a toda a tribo dos levitas, como também pode se referir a Arão, que era o sacerdote que usava essa túnica, usava esse peitoril. Tu o provaste em Massá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. Aqui é fazendo referência às ocasiões em que Deus precisou tirar água da rocha para saciá-los. Foi um momento de prova, de teste, e os levitas, eles passaram por esse teste, eles se encontraram fiéis a Deus em meio a esse teste. Tá? Então, por isso que fala, tu o provaste em Massá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. O Senhor esteve com eles nessa provação dessas duas cidades, ou desses dois lugares. A gente não sabe se eram exatamente cidades ou só regiões. Então foram provas de fé diante da escassez. Versículo 9, ainda sobre Levi. Isso daqui que pode confundir alguns por conta do contexto. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. A gente lê assim, a gente fica assim, gente, como assim? Eles não consideraram pai e mãe, eles não reconheceram os irmãos, não conheceram os próprios filhos, e ainda assim guardaram a aliança do Senhor, observaram a palavra do Senhor? Como assim? Né? Parece que está tendo uma contradição aqui, mas eu vou explicar para vocês. Antes de ler aqui o comentário da Érica, vou só para fechar aqui isso daqui. Por que está falando isso? Aqui está se referindo a um episódio específico, que foi aquele episódio onde Moisés subiu para receber os mandamentos de Deus no Monte Sinai,
E quando desceu, encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro. Eles construíram um Deus porque não tiveram paciência de esperar Deus mostrar a sua lei e a sua vontade, dar a eles o que eles precisavam. E diante da sua impaciência e também vontade de se entregar aos pecados, às orgias das outras divindades, eles constroem um Deus à semelhança de uma criatura, que é um bezerro, e eles começam a adorar esse Deus e também participar de rituais, de orgias diante dessa divindade. Isso desagradou muito a Deus, tanto que Deus fala para Moisés, olha, desce porque o povo está se perdendo. E Arão, naquela época, embora sendo sacerdote, ele acabou sendo conivente, cedeu à pressão do povo. Né? Então, assim, algo muito grave. Né? Era para Deus ter exterminado todo mundo ali. Porém, Deus não exterminou porque Deus tinha promessas, né? E Deus é fiel à sua palavra. Porém, aqueles que se mantiveram irrepreensíveis no sentido negativo, né? Na verdade, repreensíveis, né? Mas inadmoestáveis, né? Pessoas assim que não aceitaram a admoestação, a repreensão de Moisés, que continuaram ali na sua prática pecaminosa e não se arrependeram. Essas pessoas Deus mandou que fossem exterminadas, eliminadas do meio de Israel. Né? E essa justiça, essa vingança divina foi perpetrada em grande parte pelos próprios levitas, que eram esse povo separado por Deus para que a vontade de Deus fosse feita no meio do povo. Né? Eles eram como que embaixadores, né, de Deus. Então, os levitas, eles enfrentam essas pessoas, eles matam à espada os que continuaram rebeldes diante do Senhor, isso por ordem do Senhor. E dentre essas pessoas que eles mataram, eles tiveram que matar próprios parentes, pais, mães, irmãos, tiveram que perpetrar essa justiça em fidelidade a Deus, porque Deus assim exigiu. Então, quando está falando aqui que eles não tiveram consideração pelo pai e mãe, não reconheceram seus irmãos, não conheciam os próprios filhos, mas guardaram a palavra e observaram a aliança, é porque eles não levaram isso em consideração no sentido de fazerem aquilo que era mais seguro e fácil para eles, que era poupar a vida dos seus parentes, mas eles obedeceram a Deus mesmo numa circunstância tão difícil, né, tendo que matar pessoas tão próximas. Uma situação horrível realmente, mas naquele contexto era necessário para que o mal fosse expurgado no meio dos israelitas, e porque a gente está tratando de uma outra época, um outro povo, e Deus tratava assim com aquelas pessoas, e era importante para eles entenderem didaticamente aquilo que agradava, aquilo que desagradava a Deus. E Deus, num contexto como aquele, onde Deus se revelou de tantas maneiras, de maneiras tão assim grandiosas, né? Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, Deus estava falando no meio de um trovão, enquanto Moisés estava em cima do monte, e ainda eles ouvindo a voz de Deus e tendo visto os livramentos de Deus contra o exército de Faraó, ainda assim eles se afastaram de Deus e eles profanaram ali o lugar onde estavam pisando, que era um lugar santo, né? Então, diante dessa rebeldia, Deus mandou que eles fossem mortos. E os levitas, eles eram realmente os responsáveis, deveriam dar o exemplo, né, diante de todo o povo, por fazer aquilo que o Senhor ordenava. Então, por isso aqui eles estão sendo lembrados positivamente por não terem consideração pelos seus familiares. É uma exceção, gente. A regra é a gente honrar os nossos familiares, isso está nos 10 mandamentos, é a gente obedecer, é a gente valorizar. Isso é a regra, tá? Porém, nesse contexto extremamente específico, eles não terem consideração pelos parentes foi visto como um ato de fidelidade. Por isso está sendo mencionado aqui como algo positivo, tá bom? O versículo 13 diz o seguinte: a respeito de José disse que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem do céu, e aí por aí vai. A gente sabe que para efeitos da divisão da terra,
José não é contado como tribo. Quem é contado são os filhos de José, Efraim e Manassés, as tribos dos filhos de José. Né? Isso porque José recebeu uma porção dobrada do seu pai, pela sua fidelidade a Deus, por ele ter sido um homem que salvou a sua família, né? Salvou todos os seus parentes ali da fome no Egito. Então a gente vê Deus honrando José aqui também, porque das bênçãos que são dadas às tribos, a bênção dada à tribo de José, eu acho que é a maior, se eu não me engano, desse capítulo aqui. É uma bênção linda, né? Maravilhosa. A gente vê como a fidelidade a Deus ela ainda perpetua na vida, né? José já morreu há quanto tempo, mas a sua fidelidade continua trazendo bênção sobre os seus descendentes, sobre a sua família. Deixa eu ler aqui o que Érica tinha escrito, antes que eu esqueça. Me perdoe, Érica. No Novo Testamento, essa vontade de Deus, que era revelada pelo Urim e pelo Tumim, passou a ser revelada por Jesus, diretamente pelo Espírito Santo. É isso, né? Ainda há uma situação, se eu não me engano, que no Novo Testamento eles usam o Urim e o Tumim, porém isso passou a ser feito diretamente pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo ali dando continuidade à obra de Jesus, né? E ele transforma os nossos corações, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele conhece toda a mente de Deus, então é ele que nos mostra o que Deus quer de nós, né? Especificamente. E também quando ele inspirou homens a escreverem a Bíblia, ali também vemos a vontade de Deus explícita. É isso aí. Hoje nós temos a Bíblia, temos o Espírito Santo dentro de nós, não precisamos mais do Urim e do Tumim, né? Temos uma plena consciência disso também. Não que o Espírito Santo não estivesse naquela época, mas hoje a maneira como ele atua e como ele está revelado para nós dispensa o uso desses meios. Olá, Mirza, boa noite, querida. Então vamos lá, estamos acabando. Versículo 22. Estou comentando só alguns versículos, gente, que não dá para comentar tudo, tá? Só alguns que poderiam gerar um pouco de dúvidas. A respeito de Dan disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Gente, a gente lê essa bênção aqui, a gente fala, mas só isso? É só isso que fala da tribo de Dan, né? Mas coisa meio boba. Dan é um filhote de leão. Tem versões que falam, Dan é um leãozinho que vem saltando desde Bazã. Como assim, né, gente? Não dá pra gente entender a profundidade disso, porque a gente não está naquela época, né? A gente está em outra época, as metáforas, as figuras de linguagem são diferentes e a gente não conhece Bazã, a gente não conhece os leões daquela região para a gente poder falar. Mas os teólogos vão dizer que Bazã, que é mencionado aqui, embora não estivesse próximo do território da tribo de Dan, era uma região onde tinham animais selvagens de porte, né? E os leões de Bazã deviam ser muito fortes, muito robustos. Então, quando fala que Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã, está fazendo referência aos animais dessa região como símbolo de força, e fala que ele é filhote porque a tribo de Dan era uma tribo pequena. Então, apesar de ser uma tribo pequena, ela era uma tribo forte. Então está aqui, na verdade, reforçando a força de Dan, né? Essa foi a bênção dada. Foi a bênção reconhecida também sobre a tribo de Dan. E versículo 29, que é um versículo lindo, a gente pode guardar para a nossa vida. É o último aqui desse capítulo. Como você é bem-aventurado, Israel. Em outras versões vai estar: como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as costas deles. Então, está colocando aqui nesse versículo que a fonte de felicidade de Israel
era o próprio Deus. Ele era feliz, ele era bem-aventurado, ele era sortudo, ele tinha paz porque ele servia a um Deus poderoso, porque ele estava junto do Senhor. E fala, ele é o seu escudo, ou seja, o protege, ele é o seu ajudador e ele é a sua espada gloriosa. A espada gloriosa fala aqui de força, né? Ele é o seu abrigo, ele é o seu escudo, tem versões que falam abrigo, ou seja, aquele que lhe protege, o seu ajudador e a sua força, né? Que bom se a gente pudesse sempre reconhecer o Senhor como sendo tudo isso para nós, né? Que caminhar com Deus nos faz bem, caminhar com Deus nos fornece tudo aquilo que nós precisamos, força, proteção, ajuda no momento oportuno. Isso daí é o que nos faz viver felizes, é o que nos dá alegria e felicidade. Na verdade, o que gera angústia nos homens é a insegurança, o que gera angústia nos homens é o desespero diante de situações que não tem como resolver, ou então a fraqueza, né, seja física, seja moral. Mas o Senhor é tudo isso que nós precisamos, é a nossa proteção, a nossa ajuda e é a nossa força. Concluindo o capítulo, a gente vê que Moisés às vezes era duro, né, com o povo. Ele falou muitas coisas difíceis, mas ele fazia isso por amor ao Senhor, em primeiro lugar, e também zelo, cuidado com os seus liderados. Ele os amava como um pai, e a gente vê isso quando ele profere essas bênçãos, né? Jacó proferiu a bênção sobre os seus filhos, e semelhantemente Moisés está aqui proferindo bênçãos, porque ele tinha a nação de Israel, os israelitas, como filhos. Verdadeiros líderes e pais, né, naturais, eles exortam, eles chamam a atenção, eles orientam, mas eles querem mesmo abençoar os seus filhos. Eles oram pelos seus filhos, eles abençoam os seus filhos, eles fazem isso, né? Não só querem, mas fazem isso. A gente aprende nesse capítulo também que fidelidade a Deus repercute por gerações. As tribos foram abençoadas também, mais ou menos, de acordo com a sua fidelidade a Deus. Então é muito importante que a gente tenha isso como princípio de vida, porque isso só vai trazer bênçãos sobre nós e por muito tempo. Mesmo que na hora, às vezes, a gente não veja tanta vantagem, tantos benefícios de fazer aquilo que Deus nos pede, mas certamente a obediência, ela traz muitos resultados, né? A gente não obedece pelos resultados, a gente não obedece pelas bênçãos, a gente obedece por fidelidade a Deus, porque devemos fazer isso. Porém, é certo que obediência traz bênçãos sobre as nossas vidas. E por fim, com base nesse versículo 29, que a gente entenda que a nossa felicidade é Ele e que a nossa felicidade vem dEle, vem de Deus. Ele é tudo de que nós precisamos. Tá bom? E por hoje é só. Amanhã a gente finaliza o livro de Deuteronômio. Vamos ler sobre a morte de Moisés. Já estou com saudade de Moisés aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Se quiserem, essa é a oportunidade. Estamos acertados por hoje? Então, ok. Vamos orar para a gente terminar hoje? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse capítulo. A gente reconhece que o Senhor deseja nos abençoar. Se um líder, se um pai terrenos desejam abençoar aqueles que conduzem, aqueles que guiam, quanto mais o Senhor quer nos abençoar. Que a gente possa se manter inteiros na Tua presença, obedientes e também sempre com o coração arrependido quando errarmos. Que a gente possa se voltar para o Senhor quantas e quantas vezes forem necessárias. Queremos, Deus, viver a plenitude dos Teus propósitos e das Tuas bênçãos aqui na terra, Pai. Queremos ser um povo abençoado, Pai. Somos por Ti. Queremos brilhar a Tua luz nesse mundo. Que o mundo Te conheça através de nós. Nos ajuda, Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa vida.
O Senhor é a nossa proteção, a nossa ajuda, o Senhor é a nossa força. E tendo o Senhor, de nada teremos falta, Deus. O nosso futuro está nas tuas mãos. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Deus, em todas as áreas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, quem estiver assistindo depois também. E amanhã a gente está junto de novo. Fiquem com Ele e tchau.